Às vezes até recicla alguma coisa. Ontem eu fiquei encantado, viu? Assisti às 7 horas na Câmara Federal da eleição do presidente, ouvi os 13 discursos, e eu vi como está cheio de gente direita no Brasil, não? Fiquei maravilhado com os discursos. Estamos salvos, graças a Deus, né? 13 pessoas contra a corrupção, falando maravilhas, né? Então, é brincadeira, é brincadeira. Nunca vi tantas vezes citarem a corrupção e que agora acabou, agora estamos no céu. Mas realmente eu enxergo melhor, deixando a minha ironia de lado, né, João? Como é que você viu a eleição do Rodrigo Maia? Olha, Duda, eu acho que foi a confirmação da queda de mais um ícone da política aí, que é o ex-presidente, né, da Câmara, o Cunha, a queda do grupo que o sustentava, que também rapidamente se realoca, se ajeita, cada um deles, o grupo de 200, o chamado Centrão, né, que é um conjunto, é um sindicato de pequenos partidos de deputados do chamado baixo clero, e que eram controlados pelo Eduardo Cunha e o que o mantinha no poder. No começo, em sintonia com o PT, né? Depois o rompimento, e agora o fim desse grupo, voltando a Câmara Federal a ser comandada pelo tradicional, diria assim. Aliás, até com o detalhe de que o DEM ressurge na cena nacional. Depois ele tem colhido uma enormidade nos governos do PT. O DEM ressurge, teve uma oportunidade de emplacar o Rodrigo Maia, e a Câmara, desta forma, retorna às mãos de um partido tradicional, né, com apoio ali do PSDB, PMDB, uma boa parte também. Mas acho que, acima de tudo, para mim, o mais interessante, o mais assim, simbólico, foi a confirmação de que mais um ícone caiu. Antes, o PT havia perdido o controle, né, da política nacional, perdido o controle da própria Câmara, depois o Eduardo Cunha, e agora nas mãos do Rodrigo Maia, que é o tradicional da política brasileira. Não mudou muita coisa, né, mas houve essa troca de comando. Uma peça caiu e a outra entrou no lugar, não tem grandes novidades, né? Na verdade, ficou evidente também que a cassação do Cunha agora é irreversível, né? Eu tenho a impressão que não tem mais cassação do mandato dele. E não deixou de ser uma vitória do Temer, né? O Temer, pelo que eu li, ele apoiava discretamente o Rosso do PSDB, né? Mas discretamente. Com o Rosso também, a queda do Cunha seria um pouco mais lenta, né? Não que ele fosse evitar, ele estava sendo bancado pelo segundo colocado, né? O Rogério Rosso, sendo bancado pelo Cunha. Ele certamente retardaria um pouco o rito da cassação do Cunha. E pelo que eu sei, pelo que eu li, né? Nós não estamos lá em Brasília, mas o Temer tinha o governo tinha uma leve preferência pelo Rosso, mas nada que tenha problema agora com o Maia, não. Eu acho que os processos vão seguir. A hora que foram os dois para o segundo turno, acho que eram os dois que o Temer queria no segundo turno, né? O Rosso, inclusive, o único interesse no governo, no Rosso e naquele grupo, os 200 lá do Centrão, é que essa turma faz qualquer negócio. Então, para passar as medidas econômicas, que precisam ser ágeis, precisam ter aprovação rápida, seria mais fácil. Com esse grupo que venceu, é mais negociado, né? É mais complicado. Mas também creio que o que tiver que ser tomado de medida, aprovado de projetos, terá que ser, porque o Brasil não pode esperar mais, né? Claro. Bom, as esquerdas, até de uma maneira covarde, cobra já solução. O Temer já virou culpado de tudo que está aí, né? E nos 2 meses de governo. Que avaliação você faz desses 2 meses do Temer? Claro que deixou a desejar muita coisa, mas de um modo geral, que avaliação que você faz? Olha, Duda, pouco tempo ainda, né? Eu acho que não houve grandes problemas. Teve os episódios das saídas dos ministros envolvidos em denúncias, em suspeitas, mas não foi surpresa para ninguém. Acho que ninguém se surpreendeu com o fato de que alguns daqueles personagens pudessem estar envolvidos, alguns até já haviam sido citados. Eu acho que, principalmente no aspecto econômico, parece que ele consegue passar para o mercado, principalmente, e até para o país, de uma forma em geral, alguma segurança. Eu acho que a condução econômica tem sido, parece que, o melhor desses 2 meses do governo.
a questão política tem esses sobressaltos das demissões dos ministros, as negociações, etc., mas a gente sabe que a política brasileira está essa bagunça, né? Eu acho que o principal é ele tentar encaixar um trilhar econômico aí que leve o país a uma estabilização mínima, básica, que é o que todos nós estamos esperando, né, Duda? E parece que nesse aspecto as coisas estão entrando no trilho. A inflação controlou um pouco, né? A expectativa caiu, né? Não chegou à meta ainda, mas já tem um viés apontando para uma queda, isso é importante, né? Agora vamos ver as próximas medidas, né? Porque dependem também da política, depende dessa nova direção da Câmara Federal, dependem também, lembrando sempre, da confirmação ou não da cassação da presidente Dilma, né? Então ainda tem coisas para acontecer que são estruturais. Para daí sim o governo, se dizer governo, para se tornar permanente, né, 2 anos de governo, e aí a gente avaliar um pouco mais adiante. Qual você acha que são as chances da Dilma conseguir se salvar, João? Eu acho que não há clima, Duda, não há clima, justamente porque o pouco que se conseguiu nesses 2 meses aí de tranquilidade, vamos dizer assim, institucional, econômica, eu acho que um retorno dela faria voltar a estaca zero. E eu acho que não há clima no Congresso, mesmo entre os senadores que balançam mais, para que votem contrários ao impeachment. Parece que não, né? Eu acho que é muito difícil acontecer isso, porque a própria sociedade, não há um grande movimento, não há um anseio, não há uma grande decepção com esse mandato tampão do Temer. E há sim, na minha opinião, ainda a manutenção e talvez até o aumento daquela sensação de que o governo que estava aí tinha que acabar mesmo, por conta principalmente da questão econômica, mas da questão moral, obviamente, né? Que abalou a todos, abalou o país. Eu acho que o país está dando um tempo e um crédito de confiança a esse governo interino e mandando a mensagem para os congressistas, os senadores principalmente, de que sigam com o baile, né? Sigam com esse rito, sigam com o processo que já foi iniciado nas ruas, que pediu a cassação, o fim do governo da Dilma. Eu acho que o clima é esse. A hora que você vê, né, João, algumas entidades ainda no país inteiro pedindo aumentos absurdos, numa hora que nós estamos caminhando para o fundo do poço, e a gente vê esse pessoal ainda se manifestando, ou são atitudes políticas de quem pouco está se lixando com o país, ou realmente ainda não há uma consciência da crise real que está no Brasil. Então a minha pergunta ainda não chegamos no fundo do poço, né, João? Eu acho que a coisa ainda tem que piorar mais para que realmente a sociedade sente que vai ter que renunciar a muita coisa, para que pensar mais no Brasil do que cada um em si próprio. Eu acho, Duda, que é um país muito amplo, de milhões, de mais de 100 milhões de trabalhadores. Eu acho que tem as duas coisas. Tem gente que vai fazer resistência agora por questões políticas e ideológicas, que vai tentar jogar no impasse. Tem gente também, que, principalmente do setor do funcionalismo público, que está defendendo aquilo que sempre defendeu, ou seja, a evolução dos seus padrões salariais, de benefícios. Mas eu acho que em algum momento, é o que você falou, algum momento, talvez na hora que chegar mesmo ao fundo do poço, todos terão que renunciar a alguma coisa, né? Como é que pode? Tem categoria interesse político. 20%, 30% de aumento. Que loucura, João. Não tem cabimento manter a mesma pedida, a mesma pegada de dissídios passados, de anos passados. Todos vão ter que ceder em alguma coisa, né? A realidade é essa, está se impondo dessa forma, né? Mas é preciso que, principalmente, os exemplos venham lá de cima, né? Porque nós tivemos aumentos aí abusivos até dos setores importantes, como o judiciário e outros mais, né? É preciso ponderação nesse momento, muita ponderação. E pensar no conjunto, não é pensar isoladamente na fatia a que o cidadão pertence apenas, né? É uma hora de paz. Eu acho que aquele provérbio, ele vai ter que ser usado no Brasil. Tem que saber perder os anéis para não perder o dedo, né? É isso que está se impondo, Dudu. É isso que se impõe. Nós precisamos confirmar as mudanças, se é que elas vão acontecer ou não, para daí a gente ter um norte, para daí quem ficar no poder de fato assumir o comando com liderança, com determinação, com uma capacidade enorme de convencer o país de que não há como não fazer sacrifícios, inclusive através de impostos que inevitavelmente virão, né? É isso que eu ia perguntar para você. Vai ter uma hora, não adianta, né? Todo mundo tem que entender, ele vai ter que mexer em imposto, né, João? Porque senão não sai. O déficit é muito grande. A hora que eu vejo os números,
de estremecer, né, João? O caminho mais fácil, há muita controvérsia, né? Ninguém aguenta mais, né? Pagar imposto, a gente já paga uma carga enorme, hoje é quase 40% do PIB nacional, 36%. Mas o caminho mais fácil, segundo alguns economistas, para que se estabilize outra vez a macroeconomia, é de fato a gente atacando o déficit público, e atacar déficit público de forma rápida é só com aumento de imposto. No caso aí a CPMF e a CID, né? Que são os dois impostos que estão prontos para serem enviados ao Congresso. Isso daria um certo equilíbrio, mas não é tudo também. Ou então cortar a despesa do Estado. Mas ele está cortando, despesa, né? Ele está cortando um pouco, né? Eu não vi assim um grande corte, Duda, que impacte de forma a equilibrar as contas, né? Ou a caminhar para o equilíbrio das contas. Porque teria que cortar de programas, de ações sociais, por exemplo. Claro, mas do jeito que roubam nesse país, só o ato de não estar construindo nada, eu acho que a propina que vazaria pelos dedos já sumiu, né? Eu acho até que essa própria caça às bruxas que se fez, essa própria campanha de moralização, tudo isso vai ter um impacto positivo, né? Mas a despesa do governo, 90%, 91% das despesas todas do governo federal são só com a manutenção, né, da máquina, da estrutura e dos programas. Daquelas verbas são vinculadas, carimbadas e já líquidas e certas, né? Então não há muita margem para corte, né? Já não está investindo mesmo, já não estava investindo. A coisa só piorou depois dos desajustes, dos desmandos fiscais que ocorreram nos últimos anos. Aí piorou de vez, né? Já tinha problema. Ô João, como é que você viu essa divergência no PT aí? Tudo indica que trocou o candidato e que não terá mais candidato a prefeito. Ou seja, vai concorrer só com a chapa de vereadores. Tudo indica isso. Como é que você viu esse incidente? Olha, nós que acompanhamos de perto a política de Bauru e particularmente o PT, não surpreende, Duda, porque o tempo passa e tudo o que a gente colhe no momento de fruto é resultado do que foi plantado, né, anteriormente. E o PT de Bauru não tem uma novidade, não tem um fato novo há muito tempo. O PT de Bauru é um partido que, apesar de ter uma forma de funcionar que é até mais democrática que dos outros partidos, porque participam todas as correntes, é proporcional na hora de eleger o comando, mas a gente sabe que o PT em Bauru é muito ligado, é muito vinculado a praticamente uma pessoa, que é a Estela, a vice-prefeita, e não se criou alternativas. A própria Estela, nesses últimos tempos, ela não abriu o partido no sentido de novos militantes, de novas lideranças. E com isso, agora a situação fica difícil. Há umas semanas conseguiu-se um candidato, até um nome novo, que é o professor Dincal, mas em seguida houve desentendimento, porque não foi uma coisa construída, não foi uma coisa discutida com todo o partido, foi uma coisa pessoal, ocasional, sem uma grande discussão, e foi imediato o embate entre eles, porque há, evidentemente, diferença de visões. A visão de uma pessoa contra a visão de outra pessoa. Não foi algo que frutificou de uma organicidade do partido, de uma discussão, né? Então, isso poderia acontecer a qualquer momento, como aconteceu. E o PT já tem um desgaste nacional para levar nas costas. Some-se a isso o desgaste local, que é grande também. E a própria concepção política do professor Dincal e da Estela, né? Ele se diz o marxista. Sim. E a Estela não tem nada de marxista. Não, exatamente. Entendeu? Esse choque foi fundamental. Esse choque foi fundamental para o rompimento. Né? Então, eu acho que... E acho que o PT corre agora o risco de não eleger nenhum vereador, né, João? Porque uma dificuldade que o PT encontra é encontrar um partido para fazer coligação na eleição de vereador. Por quê? O que o partido que o PT procura pensa? Bom, eu vou juntar os meus 20 e poucos candidatos, ou metade disso, com os do PT. A grande chance é de se eleger a Estela. A Estela tem um nome, a Estela tem um residual de outras eleições, ela é uma candidata a vereadora forte. Então os partidos temem se juntar ao PT e acabar elegendo só a Estela, e não eleger alguém do seu próprio partido, do seu próprio grupo, né? Então ela tem essa resistência, vai ser muito difícil. Se sair sozinha, não sei se tem uma chapa suficiente para conseguir 12, 13 mil votos. 13 mil votos. Não. E eleger um vereador, né? É uma situação muito difícil do PT em Bauru. Vamos ver uma perguntinha? Já tem um montão de perguntas aqui, ó. O Pedro Valentim. Todos os vereadores que são entrevistados no Enfoque Regional da TV Prevê sempre afirmam que não possuem nenhum cargo na prefeitura, nem no DAI, nem na Coab, nem na Indurb. Será que alguém está mentindo nessa história? Pedro Valentim.
Pedro Valentim, você é o cara mais bem informado de Bauru, fora dos jornalismos tradicionais. Você podia mandar um e-mail falando o nome do vereador e o cargo que ele tem, né? O Pedro deve saber. Deve. Pedro, boa tarde. Bom, até recentemente as informações que nós temos é de que alguns vereadores, se não todos, e não são todos mesmo, detinham apadrinhados no governo municipal. Eu acho que tem, até posso pensar aqui e tentar vislumbrar algum, não até para citar nomes, porque acho que não vem ao caso, mas não sei os que vieram aqui na TV, né? Se esses que vieram não todo tem. mundo que vem fala que não tem. Não tem. Mas nós sabemos que tem. Aliás, isso, se for fruto de uma composição política, partidária, até não é um grande pecado. Cargo, né? para o partido eu acho correto. Agora, cargo porque é vereador... Por troca de apoio particular, não. Aí é um absurdo. Esse país está nisso que está por causa disso. Não tem dor. Mas dos 100 e tantos cargos de confiança que há no governo municipal, ou até mais um pouco, certamente uma boa parte vem da Câmara Municipal, vem de indicação da Câmara, sim. Você não sabe nem o nome de ninguém ou não está autorizado a falar? Olha, Duda, seria até injusto se eu citasse um nome aqui, porque não é um, não são dois, e na verdade não me vem um nome à cabeça, mas me vem assim, a notícia, a informação que nos chega de que o prefeito concedeu para um vereador, para outro, a nomeação de uma pessoa. Isso é uma coisa muito subjetiva, porque no contrato lá de trabalho da pessoa não está escrito indicado pelo vereador tal. Então, a negativa é muito fácil de existir. Eu acho que citar um ou outro nome aqui seria injusto com essa pessoa, com essas duas, três pessoas. Teria que fazer uma pesquisa mesmo, né? É muito subjetivo isso. O Pedro Valentim ainda fala assim, que ele fez a reclamação na Tribuna do Leitor, no Jornal da Cidade, na FM 94 e na TV Prevê. Depois que ele fez a reclamação nesses órgãos de imprensa, o viaduto JK da Bela Vista voltou a ficar aceso. Dever cumprido. Felizmente os órgãos de imprensa em Bauru ainda servem de canal para a manifestação da população, e a gente percebe, Duda, que quando a notícia é veiculada aqui na TV, nas rádios, no jornal, as autoridades correm para dar solução, pelo menos quando é veiculado, para quem grita. Não deveria ser só para quem grita, né? Deveria ser para todos, mas a questão da iluminação mesmo, a gente está aí nessa dúvida, é da prefeitura? Ainda não é, né? A justiça ainda garante uma liminar para a prefeitura, mas logo vai ser da prefeitura. A prefeitura tem estrutura, não tem para cuidar disso. A CPFL, a gente sabe também que reduziu muito o seu tamanho aqui na cidade, enfim. E nós, o povo, ficamos no meio dessa queda de braço. É verdade. O Eduardo Borgo, olha o Borgo aqui. O Borgo é candidato a vereador, hein? Eu acho que parece que parece que é. Grande abraço, professor Duda. Caro Jabur. Ele quer saber a tua opinião. Qual é a sua expectativa sobre a renovação este ano na Câmara Municipal? Borgo, boa tarde. Historicamente, pelo menos nas últimas eleições, tem sido na proporção de quase metade, 40%, 50%. Esse ano é capaz de ser mais. Eu acredito que eu ia dizer isso, Duda. Eu acho que esse ano, no mínimo, se mantém nessa proporção, 40% a 50%. A gente não sabe ainda avaliar como é que vai ser a votação, como é que o eleitor vai se comportar na urna depois dessa avalanche de denúncias, de acusações, de condenações, porque o Brasil passou recentemente, né? Claro que o eleitor não vai analisar só a moralidade, até porque são candidatos, a maioria não foram testados ainda exercendo o poder, mas eu acredito numa renovação de no mínimo metade da Câmara Municipal, podendo surpreender até com um pouco mais, porque está todo mundo de saco cheio, todo mundo querendo renovação, todo mundo querendo a novidade. Ser uma campanha pobre, né, João? Pobre. Ninguém vai dar dinheiro para político nenhum, né? Não, os empresários não vão. A legislação restringiu também e o tempo de campanha é mais curto. Então vai ser uma campanha bem mais enxuta. Talvez seja até bom, né, nesse momento, para depois, com o tempo, abrir novamente, porque quanto mais houver o debate político e público, é melhor. Teoricamente seria melhor. Mas né? Nesse momento do país, eu acho que foi de bom tamanho essa redução, inclusive de tempo na televisão e de tudo mais, né? Eu acho que é tempo suficiente, espaço suficiente nos meios de comunicação, nós temos as redes sociais para que o eleitor conheça os candidatos. Há tempo suficiente para isso, não vai ser por falta de conhecimento que o eleitor vai pecar ou vai votar de uma forma que não seja a ideal, né? Eu acho que nem existe isso, né? É ideal. Cada povo escolhe o governo que acha que
que espelha melhor os seus anseios, a sua forma de viver, de enxergar a política, né? Acho que é difícil falar que o povo errou, que o povo não sabe votar. Isso é uma coisa muito relativa, né? Ô, João, corre a boca pequena aí, que vem uma grande surpresa aí. Que exatamente procurando aumentar o seu tempo na TV e parcerias e etc., o Raul, do PV, se une ao PSDB, e o Moisés, de uma maneira altruísta até, ofereceu o cargo dele de vice, achando que, com o tempo que eles têm de TV, seria uma situação, embora tudo indica aí os dois mais falados nas ditas, entre aspas, pesquisas, é o nome do Raul e o nome do Gazeta, né? Agora, e tudo, não sei se você está sabendo, claro que você deve estar sabendo, que tudo indica que parece que sai, provavelmente, o Raul como candidato a prefeito e o Arildo como candidato a vice, com o respaldo do governo do Estado. A gente está acompanhando isso, sem dúvida. E é verdade, há uma chance enorme, eu não sei nem se a essa altura já não se sacramentou essa aliança, PSDB junto com o PV, o Dr. Raul prefeito, né, candidato a prefeito, e o Arildo candidato a vice-prefeito, com o Moisés Rossi, talvez até voltando a ser candidato a vereador, né? Não, Moisés não pode sair da política, né? Eu acho que ele tem dado boa contribuição. É um nome respeitado. Sim, muito boa contribuição. Muito importante. Muito boa. Eu também gostaria de vê-lo na sequência aí dos mandatos. E isso, eu acho que talvez seja o último grande lance, a última grande movimentação antes das convenções que começam na próxima quarta-feira, né? E ficando assim, a eleição de alguma forma polarizada, embora haja aí outras candidaturas do Renato Purini, a candidatura do Henrique Almirates, né, a candidatura do PSOL, da Maria Flor, e mais uma possivelmente aí que acho que não passa mais disso. Se ocorrer essa mudança, é o PT, né, que agora também abriu mão de uma candidatura. Então nós temos hoje, caso se confirme Raul com Arildo, nós temos hoje 5 candidaturas, né? 5 com duas mais polarizadas, como você disse, pelo menos no nosso entendimento, mas ninguém combinou isso com o povo ainda, né? Mas precisa combinar com o povo isso. Nas redes sociais falam-se em pesquisas, né? A gente vê pesquisas, né? A gente não pode publicar por uma questão de legislação e até de ética, né? Mas a gente vê as pesquisas de fato, né? O Gazeta tem residuais de outras eleições que os outros candidatos não têm. Então, a pesquisa nesse momento fica muito desigual. O Gazeta está na cabeça das pessoas como candidato que é há tantos anos, há mais de 20 anos, né? Uma coisa, na minha opinião, é certo. Vai ter segundo turno em Bauru. Eu acho que deve ter, e é bom que tenha, né? Claro, é bom que haja o segundo turno para que se discuta a exaustão o que vai ser da nossa prefeitura, da nossa cidade, né? Que precisa urgentemente de um choque de gestão, de um choque de investimento, de desenvolvimento, claro que tudo isso de forma sustentável, né? Ô João, embora politicamente eu penso o oposto dele, mas ficou difícil para o Roque se eleger, né? E o Roque é uma pessoa que traz uma contribuição muito importante para a nossa Câmara Municipal, né, João? Eu acho que se ele for só com a chapa do PSOL, de fato o PSOL teria que fazer 13 mil votos por aí, né? Mas há uma chance ainda, talvez... Eu gostei da candidata da Maria Sol. Inteligente. Vai dar uma boa contribuição. Vai dar uma boa contribuição. Uma pessoa esclarecida, se comunica muito bem e de uma linha de pensamento. Ela já? Eu, pessoalmente, não tive contato com ela ainda, mas ela já falou com os nossos repórteres da área de política. O pessoal também teve a mesma impressão. Ela vai dar uma boa contribuição nas discussões, porque ela vai puxar pelo viés do radical. O radical no sentido não de extremo, mas o radical no sentido de discutir, inclusive, a própria essência da política, a essência do Estado, enfim. Ela vai puxar por aí a discussão também, né? E isso é bom, porque também só ficar nas boas intenções, porque isso todos vão dizer que tem boas intenções, na dúvida, como os discursos que você viu ontem lá na Câmara Federal. Maravilha. Mas tem que se testar a capacidade. Eu não sabia que tinha tanta gente honesta lá no Recife. Eu acho que a gente se enganou esse tempo todo. Eu que sou um língua preta, entendeu? Olha, fiquei feliz ontem. Mas enfim, o quadro municipal está, acho que, praticamente desenhado, se confirmar tudo isso. João, não podemos esquecer também que o Purininho está colado. E na verdade tem 3
O Purini, das pesquisas. O Purini tem muita capacidade política, né, Duda? Tem capacidade de propor soluções também. Muito inteligente, muito então, esperto. eu acho que teremos 3 candidaturas aí de pessoas mais experientes. A Maria Flor, que é mais ideológica, e o Almirates, que chega a Bauru, que muita gente não conhece, a gente mesmo não conhece ainda 100%, né? E vamos ver o que é que ele vai propor também. Inteligente, o Almirates me causou uma boa impressão. Ele é esclarecido, é uma pessoa que vai contribuir muito com a discussão. Experiente. Exatamente. Você acredita que o Purininho fica numa chapa pura, ele para prefeito e a Darlene para vice? Ou vai fazer coligação? Eu acho que o Solidariedade está próximo ali, né, que é o da Thelma Gobi. Tem o PDT que está junto também, que poderia até ter um vice. Eu acho que, ou então, se o próprio PDT já disse que não faz questão de ter o vice, então abre caminho para que a própria Darlene agregue ao Purini todo o trabalho dela, toda a representatividade que a Darlene tem. Né? E eles, me parece que hoje, talvez nesse momento ou mais tarde, estão conversando, Purini e Darlene. E como secretária, nota 10 para Darlene. É uma pessoa, secretária muito uma pessoa de bem, uma pessoa trabalhadora que quer fazer acontecer na causa pública. Merece ter chance. A dona Isa do Meiridota. Jabur, ultimamente tenho notado que não existe fiscalização nos supermercados. Por que todos os produtos estão acima dos preços e não tem controle? Nosso salário é o mesmo, não aumentou nada. Qual a sua opinião? Olha, Dona Isa, a senhora tem razão, e eu diria até mais. Se a senhora reparar, e a senhora deve ter já percebido isso, as quantidades, né, as embalagens menores. Tudo isso é fruto do país, da situação em que nós nos encontramos. Né? Se você analisar cada fato com o qual você se depara, tem um reflexo do país, dessa coisa da crise, de que todo mundo tem uma certa permissão para cortar, para enxugar, para reduzir, para diminuir. E isso se reflete também na economia. A indústria, né? A indústria que está aí encolhendo, hoje 10% do PIB, não é, Duda? Se não me engano, já foi 20% há pouco tempo. E ela também se permite aumentar os preços na medida de que sobem os insumos, sobem as matérias-primas, e se permite até a redução das embalagens, do tamanho, da quantidade dos produtos. Né? É reflexo de um país em crise, de um país em recessão pesada. É claro que a fiscalização não pode também deixar isso solto, tem que agir, tem que existir. Mas a gente vê aí as agências reguladoras que não se fazem tão presentes. Os setores de fiscalização no município, sempre, nos últimos tempos, minúsculos, não dão conta das demandas. Os problemas são enormes, muitas vezes maiores do que a capacidade dos fiscais de atuar. Então é a situação que o país, de fato, chegou no momento de que tudo está em desarranjo, tudo está em defasagem. É por isso que o desafio é enorme, né, Duda? Mas talvez tenha desacelerado um pouco isso daí, viu, dona Isa? Porque nesse último mês aí deu a menor inflação dos últimos 2 anos, né? Subiu demais, mas no mês de maio, né? De maio ou junho? Deu a menor inflação de maio, né? Dos últimos 2 anos, né? Sim, fruto das mudanças políticas, né, Duda? Que já aponta num viés de estabilidade. É boa notícia essa, né? É uma boa notícia. Tomara a Deus, né, dona Isa? Tomara a Deus. Porque realmente, como subiu, hein? Comida, hein? Alguns itens absurdamente. Absurdamente. O José Leme da Nova Paulista manda um abraço ao jornalista amigo João Jabur e ao professor Duda. O promotor, Dr. Fernando Helene, conforme matéria publicada no JC, está levantando a denúncia da propina em departamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico durante a gestão do Renato Purini, referente à doação de área no Distrito Industrial, mediante propina. Agora depende da investigação da Promotoria Pública para incriminar funcionários dessa secretaria. O que você acha disso, João? Olha, Leme, um abraço, boa tarde. No Poder Legislativo, onde o mesmo assunto foi investigado, não houve provas, não houve consistência para que as investigações, ou para que as apurações seguissem adiante. Né? Eu não sei o que o doutor Helene tem em mãos agora,
porque ele abriu um inquérito também, paralelamente à investigação da Câmara, e não sei se tem elementos suficientes, viu? Porque houve negativas de pessoas que a princípio fizeram denúncia, que parecia que iam sustentar, depois recuaram, isso é que acabou esvaziando. Não que a Câmara tenha jogado para debaixo do tapete, não. De fato, nós acompanhamos e faltou consistência, faltou o próprio Moisés Rossi, que nós dissemos aqui agora, foi quem presidiu lá pela comissão dele, a comissão de fiscalização, as investigações, e faltou consistência, faltou elementos, faltaram indícios até, para que se levasse adiante. Não sei se o promotor Helene vai conseguir tudo isso que sustente uma acusação, uma futura ação. Eu sou cético quanto a isso. Eu acho que a tendência sobre esse caso é de que o próprio promotor arquive também. Tomara que ele consiga encontrar algo, se existir algo de errado, de ruim nessa movimentação de concessão de áreas, né? Hoje vamos falar um pouquinho do clima das Olimpíadas, né? Que vai ser no estado que quebrou no Brasil. O Rio de Janeiro quebrou, embora está vindo verbas federais, tropas e etc. Mas analisa essas 3 situações. Primeiro, o próprio prefeito do Rio de Janeiro dá entrevista para New York Times, BBC de Londres, dizendo que a segurança no Rio não existe. Quer dizer, que hora de dar essas entrevistas, quando lá fora a gente sabe que todo dia os jornais estão pedindo para as pessoas tomar cuidado, não vão para as Olimpíadas e etc. Segundo lugar, antes de ontem, 3 pessoas foram feridas com bala perdida no Rio de Janeiro, e o secretário da Segurança Pública do Rio de Janeiro dá entrevista dizendo que isso no Rio é histórico, é normal. Quer dizer, todo mundo pode falar isso, nós podemos, quem não pode é ele. E hoje de manhã, não sei se você viu, a França está preocupada porque está sabendo que, através de um terrorista, parece-me, vinculado no Brasil, que nas Olimpíadas eles vão fazer um atentado contra a delegação francesa. Você acha que ainda pode ter até algum revertério de alguns países não virem para as Olimpíadas, João? Olha, eu acho que está muito em cima para que isso aconteça, né? Tudo nesse campo, nesse terreno de uma preparação que leva anos, tudo funciona a longo prazo. Eu não acredito que haja uma recusa de algum país. O que eu estou vendo é que muitos atletas não estão empolgados. Eu não sei se é só uma impressão minha, porque a gente está distante, né? Muitos atletas de ponta de vários países não fazem tanta questão assim de vir para essa Olimpíada, mas eu acho que não é por conta de questões de segurança, porque eles vão ficar numa Vila Olímpica totalmente protegida, milhares de soldados, né? Não acredito que haja uma espécie de um boicote. Mas ontem parece que deu um problema, tinha uma grana que tinha que ter chegado aí para as forças nacionais, já não chegou, já disseram que vai chegar. Tudo que a gente está acostumado, né, Duda? Isso acaba se contornando de uma forma ou de outra. Se não tem o curativo, bota um esparadrapo só, enfim. Botaram lá nas linhas, lá nas avenidas, aqueles tapumes, né, para esconder a favela para o lado de trás. Vai se fazer uma Olimpíada que é fruto daquela irrealidade que a gente vivia lá em 2008, né, que acho que foi em 2008 que foi confirmada, que o Brasil estava já no primeiro mundo, que o Brasil estava junto do BRIC já, e não era nada daquilo, né? A gente estava vivendo uma cortina de fumaça que até tinha uma possibilidade de se consolidar, mas desandou, e agora nós temos essa mentira, conta, né? E mentiras, engodos, engano. E aí a gente agora paga essa conta enorme, né? Vai fazer do jeito que dá. Até que a Copa do Mundo, há 2 anos atrás, não foi um fiasco, né? Então, afinal de contas, é um evento esportivo, né? Também vamos limitar dentro desse terreno. A Vila Olímpica está pronta, agora ocorrer nas competições. Terrorismo a gente nunca sabe, é possível ocorrer em qualquer lugar. Qualquer lugar do mundo, né? Qualquer lugar. Isso independe de país, de segurança do país, de crise ou não, enfim. É uma loucura isso, né? É verdade. A Inglaterra, tentando, já aprovou, mas ainda não saiu, mas vai sair da União Europeia. O que isso favorece ou prejudica a política de comércio exterior do Brasil? Pelo que eu leio, Duda, não é bom. Não é um desastre, mas não é bom também, porque vão ocorrer retrações, né, por parte fechamentos da comunidade europeia, principalmente, né, que é uma parceira comercial, não é das maiores do Brasil, mas o Brasil é Estados Unidos e China, né? Então, mas há algum reflexo, sim, na própria insegurança da economia, investidores que ficam mais cautelosos, né, que não vêm para o Brasil, consequentemente.
tudo isso tem de reflexos indiretos, não diria reflexos diretos, né? Aliás, lá na Inglaterra mesmo as opiniões estão muito divididas, né, Duda? Os sistemas não são perfeitos, né? Você vê a decisão da saída da Comunidade Europeia foi meio a meio praticamente, dividiu o Reino Unido em dois, né? Países como... Foi praticamente um empate técnico. Quase um empate técnico. E mesmo assim você Deveria toma uma decisão. Teria que ser mais rígida. Talvez como tem dois terços, né? Eu acho que para esse tipo de decisão... Foi 52 a 48. Ou seja, metade do Reino Unido não concordou e a outra Se metade 1% muda, dava empate. Pois é. Tira 1% daqui e põe para cá. E como administrar uma situação dessa? Eu acho que 2 terços seria um quórum muito ideal para esse tipo de decisão, que é uma decisão fabulosa, histórica, né? Nós conhecemos a Europa, né, João? O que tem de português trabalhando em Londres é brincadeira, né? Imagino que... E outra coisa, Dudu, essa decisão também foi fruto de descontentamento com outras coisas também, né? A própria situação mundial, o capitalismo mundial, está tudo muito estranho, está tudo muito em xeque, né? Não há uma tranquilidade, uma estabilidade mundial, como já houve até em outros momentos, né? Tudo isso colaborou para essa decisão. Emergiu lá um líder pró-rompimento, que era um inexpressivo político, de repente conseguiu catalisar aí essa insatisfação em cima dessa decisão de romper com a União Europeia. Também não sei também se isso é bom, se isso é ruim, né? A gente está muito distante aqui. Mas a gente já observa os movimentos e vê que Mas tem países lá da Europa que comprava bem do Brasil, né? Pode ser que prejudica, sim, viu? Não, tem sim, tem um comércio. O Brasil e a Europa tem um comércio bom. Não digo que... deve ter, assim, algum reflexo. Os economistas dizem que haverá algum reflexo, que o melhor teria sido ficar como estava. Ô, João, analisa a Venezuela agora. Praticamente a Venezuela entrou numa ditadura militar. Não sei se você teve essa curiosidade de ver os ministros da Venezuela. É tudo comandante militar, coronel, general, entendeu? Que estão nos cargos de ministério. O Brasil vai agora tentar vetar a Venezuela no Mercosul para ela não administrar o Mercosul por 6 meses. E problemas de saque, brigas de rua, fome, inclusive agora o governo desapropriou fábrica de papel higiênico e etc, etc. Até onde o Maduro aguenta na Venezuela, João? Mais alguns meses, talvez, pouco tempo, certamente, né, Duda? A situação chegou ao insuportável e ao descontrole. O governo não controla, porque alguns governos mais autoritários ainda conseguem controlar por anos, até décadas, né? Quando se estabelece um equilíbrio ali de forças e que permita que pelo menos a economia siga. Quando afeta a economia, guardadas todas as proporções e as diferenças, quando afeta só a economia, quando afeta também a economia, a política não se sustenta, né? Se a economia venezuelana, que já foi rica, tivesse mais ou menos equilibrada, eu acho que ele conseguiria tocar a ditadura dele mais adiante. Mas quando atingiu a economia, atingiu o bolso, que é o órgão humano mais sensível, né? Aí não tem ditadura, não tem democracia, não tem capitalismo, não tem socialismo que segure, não tem governo que se segure. E a Venezuela... agora acabou de abrir as fronteiras para o sujeito passar 2, 3 horas lá no país vizinho e comprando produtos. Quer dizer, é um absurdo, algo que é insustentável. Isso eu não sei o prazo, ninguém sabe, mas é pouco tempo. O Maduro é pouco tempo. A Venezuela vai passar por um processo novo de renovação lá, de arejamento novamente, de reformas e mais reformas, como nós teremos que passar aqui também, né? Afetou a economia, Duda, afetou a economia. Não tem país no mundo, nem China, nem Estados Unidos, se deixarem afetar. Nenhum político aguenta. Né? Ninguém aguenta, ninguém. Não, é onde está caminhando. Deixa eu colocar assim, embora eu noto que os órgãos de imprensa ficam reticentes, até da grande mídia, principalmente, de noticiar, mas tem alguns movimentos de esquerda, como o MST, etc., que estão fazendo algumas invasões em terra, queimando, e etc., sem teto, e etc. E a gente sente uma preocupação, porque está percebendo que ninguém está pensando no país, né, João? Cada um pensando nas suas convicções políticas. E está se anunciando para o dia 31/7 mais uma marcha, principalmente das pessoas que são a favor do impeachment da Dilma e etc., de vir para a rua. Como é que você enxerga isso? Você acha que a classe média, média alta, deve realmente
comparecer para dar o testemunho nesse momento preciso, não deve se acovardar, ou deve não aparecer para fugir de atrito, de desavença e etc. Porque a hora que não manter a ordem, num país de 200 milhões, não é a mesma coisa que acontece na Argentina com 30 milhões, em Cuba com 10 milhões, né, João? Nós temos 200 milhões de pessoas. Duda, é muito grande. Eu acho que o povo na rua, desde que de uma forma pacífica, ordeira, é sempre bem-vindo, seja da classe média, média alta, da classe pobre, é sempre bom. Por quê? Porque o político não deu conta do país. Então o povo foi para a rua para mudar os rumos. E foi por isso que mudou o país, né? E é por isso que está mudando o país. Então eu acho que do ponto de vista da perspectiva de quem foi às ruas defender o impeachment, eu acho que é quase que uma obrigação voltar no dia 31 para confirmar. Porque a votação lá no Senado, pelo que a gente acompanha, ainda está bem equilibrada, né? Assim, está ali no limiar dentro da aprovação e não aprovação. Agora, não, eu acho que o dia 31 vai ser assim, a confirmação de tudo o que o país viveu nos últimos anos em termos de mobilização nas ruas. E a classe média tem esse direito também, como todas as outras classes têm, não é? Eu acho que vai. Talvez não batendo recorde de público na rua, como já ocorreu, né? 6 milhões. Mas eu acho que o simples fato de ir para a rua vai dar para o senador o recado. Olha, nós continuamos atentos, vigilantes, e como vocês botaram o país nessa situação, nós vamos continuar daqui dando o norte. Não vamos governar, ninguém governa da rua, mas pelo menos dando os nortes que o país precisa, né? Eu acho que legítimo isso, não vejo mal nenhum, desde que de uma forma tranquila, pacífica, assim como também quem defende a manutenção da presidente pode ir para a rua numa boa, legitimamente, né? Mas de uma forma pacífica, porque não cabe mais. Se o país entrar agora num conflito maior, de rua, de saque, invasão, aí não se sabe para onde vai parar. Saída, né? Aí não se sabe onde pode parar tudo isso. Né? Eu não consigo, sinceramente, por mais que eu assista, analise, eu não consigo fazer um cálculo da hora que essa crise vai acabar, essa crise econômica no Brasil. Você tem uma previsão? O que você acha? Eu acho que mais 2 anos, 3 anos, pelo menos. Pelo menos assim, para o país entrar... Assim, 2 anos, 3 anos. É por aí, né? Que é uma diferença brutal do ponto de vista 3, né? Do ponto de vista de miséria, é verdade. Do ponto de vista técnico dos economistas, das análises que eles fazem de impacto, porque é de um ano para o outro, né? No mínimo, até o final do ano que vem, no mínimo. Até do final de 2017, tecnicamente falando, aí com base nos economistas, né? Mas eu acho que ainda tem depois mais um pouco. Aí tem a eleição presidencial também, né? Que eu acho que a partir dessa é que o país encontra um outro rumo, ou o rumo que o país desejar, né? Eu acho que essa eleição será fundamental, né? Vai ser. Temos que saber escolher muito bem. Não tem chance de erro mais, né? Nesse momento do negócio. E Bauru, esse monte de dívida, esse monte de coisa, hein, João? Onde nós vamos parar também? Bauru. O próximo prefeito, o que é? Bauru precisa de um choque de gestão muito grande, né, para discutir, primeiro, a máquina pública, né, a gestão pública, e depois discutir as vocações da cidade, a economia, o desenvolvimento, né, Duda? Não dá mais para parar. Bauru voltou a ficar estagnada. Como estava há 15 anos atrás, depois teve o boom imobiliário, teve aí o momento bom da economia também, mas não houve reformas, mudanças estruturantes na cidade que fizesse com que hoje a gente não sofresse tanto. O Bauru voltou a sofrer, né? Agora você vê, o dinheiro da estação de esgoto, tudo indica que não virá. Por sorte tem aquele fundo que... Mas quem pagou foi a população. Eu estou falando isso aqui faz tempo. Já estava escrito nas estrelas. Né? Isso aqui faz tempo. Não é que não virá, não tem dinheiro. Não tem, exato. Não é que tem alguém que não gosta de Bauru. Perdido. O governo vai usar para ele, se ele achar. Não tenha dúvida. Por sorte tem o dinheiro que nós pagamos mensalmente, né? Mas isso não é fruto de gestão, isso é fruto de Você vê o dinheiro das Olimpíadas aí, já não chegou uma parte que era para segurança. Ontem estava todo mundo bravo, já querendo abandonar. A palavra contingenciamento vai ser a que mais a gente vai ouvir nos próximos tempos, e a gente já ouve, né? Muito triste, muito triste. O que você gostaria de falar mais, João?
É só agradecer, Duda, e dizer que nós seguimos aqui dispostos a colaborar com a discussão pública, né? A vida privada a gente vai se virando, mas temos que cada um de nós colaborar com a discussão pública e isso é o que nós fazemos aqui com você. Pensar no país, né, João? Exatamente. Pensar no país, está na hora. Está na hora. No município agora discutir, claro, ir para a rua, ir para os encontros, para os eventos, assistir aos debates. Prefeito. Vocês devem fazer debates, né, certamente? Claro, com certeza. E você, claro, que será convidado para participar dos nossos debates. Com né? prazer, com prazer. Viu? Tá? João, é um prazer sempre falar com você. Viu? Obrigado pela aula que você deu. Tá aí, né? Vamos tentar sofrer da maneira menos dolorosa, principalmente quem perde o emprego. Hoje eu atendi 2 famílias que perderam o emprego, mas numa verdadeira situação assim psicológica de arraso. Quem que vai conseguir administrar a sua própria família, até no aspecto, não só monetário, psicológico, se não mantém a casa? Ninguém. Abala tudo, abala relacionamento com esposa, com filhos. Não tem coisa mais terrível do que o desemprego. E nós temos aí 1/3 da Argentina desempregado aqui no Brasil. 13 milhões de pessoas desempregadas. Muito triste, muito triste. Então vamos pensar no Brasil, vamos perder os anéis para ficar os dedos e vamos ver o que tem que acontecer.